você fosse diagnosticado com doença de Parkinson agora, como você reagiria, hein? Com certeza esse é um diagnóstico que deve assustar e muito. Por isso, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estabeleceu um dia no ano para conscientizar sobre essa doença. A data escolhida é 11 de abril, mas nós antecipamos para falar sobre esse assunto porque todo dia é importante para falar sobre a doença de Parkinson e para levar essa conscientização. Então, essa é uma data lembrada em todo o mundo para informar a sociedade como a busca de ajuda médica no tempo adequado pode ser fundamental para a realização de um tratamento responsável. O Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson tem como objetivo esclarecer a doença e as possibilidades de tratamento para que o paciente e a família desse paciente, tenham uma melhor qualidade de vida. O quadro da doença foi identificado pela primeira vez em 1817 por James Parkinson, que descreveu os principais sintomas da doença publicados no ensaio sobre a paralisia agitante. O Parkinson é caracterizado basicamente por tremor de repouso, tremor nas extremidades, instabilidade postural, rigidez de articulações e lentidão nos movimentos. Há também outros sintomas não motores, como a diminuição do olfato, distúrbios do sono, alteração do ritmo intestinal e até depressão, gente. Dados da OMS mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença em todo o mundo. Aqui no Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com esse problema. Mas afinal, a doença tem tratamento? Mas ela tem cura? Existem medicamentos disponíveis no SUS? Parkinson pode levar o paciente à morte? Essas são apenas algumas das diversas dúvidas que ainda rodeiam e norteiam esse assunto. Por isso, nós convidamos o médico neurologista e amigo aqui do Fala Minas, o doutor Daniel Ribeiro, para estar com a gente hoje. Boa tarde, doutor, e bem-vindo. Boa tarde, Lúcia. Agradeço a você, agradeço o pessoal do Fala Minas pelo convite. É uma honra estar falando de uma doença extremamente prevalente que cada vez vai ser mais prevalente pelo envelhecimento da população. Então é sempre bom estar aqui. E aí eu já te pergunto, dessas perguntas aí da abertura, do tema, a doença de Parkinson, ela tem cura, não tem cura? Como que funciona? Nossa, excelente. E assim, quando eu passo esse diagnóstico, eu achei interessantíssima a abertura do programa, porque quando eu falo sobre o paciente que vou dar o diagnóstico, vem na hora do paciente aquele trauma, um temor. Isso é esperado. O nosso cérebro sempre vai fazer associações. Então, se eu falo nesse momento cobra, não tem como vir uma imagem positiva na sua cabeça, você se assusta. No momento em que a pessoa recebe o diagnóstico doença de Parkinson, ela vai se remeter a alguma pessoa frágilzinha, numa cadeira magrinha. Mas não, gente. A primeira coisa é entender que existem diversas modalidades de paciente, diversos casos específicos, e a gente lembrar que não, ela não tem cura. Assim como doenças do dia a dia da maioria da população, como pressão alta. Pressão alta não tem cura, diabetes não tem cura, problema de tireoide não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento adequado visa isso, trazer qualidade de vida para o paciente e família. E aí, outra pergunta aí da abertura, Esse tratamento, para a doença de Parkinson aqui no Brasil, ele já é disponibilizado pelo SUS? Parte dele é disponibilizada? Conta como que está funcionando atualmente. Fantástico, fantástico. E o Sistema Único de Saúde da gente, ele realmente, embora tenha suas falhas, óbvio, mas em algumas doenças, especificamente no Parkinson, a gente tem a melhor medicação, A levodopa com benzerazida é uma medicação, uma das primeiras que foram utilizadas, e essa medicação é de excelência. Inclusive, a gente tem estudos comparando essa medicação, que embora seja a primeira, com essas medicações mais recentes que foram lançadas, e ainda assim ela tem uma maior superioridade. Então, assim, é uma medicação que está acesso. Nos postos de saúde, inclusive, não tem uma burocracia. E sim, chegaram medicações mais novas, mas essas medicações mais novas a gente também consegue via SUS, pelo governo do estado. Então, a gente tem um arsenal terapêutico que nos ajuda muito também pela via do SUS. Quando a gente fala de doença de Parkinson, para quem está em casa, que não tem nenhum caso na família, como que é o início dessa doença no paciente? Se a gente for falar sobre o início, eu diria que a gente tem duas fases de início. O início clínico, quando as pessoas e às vezes o médico percebe, e o início não clínico. Eu acho que isso que seria interessante a gente passar aqui.
Quando a gente percebe que o paciente está apresentando depois dos 60 a 65 anos de idade, é a gente entender que 15 anos antes a doença já começou. Então, pessoal, a doença de Parkinson tem estudos mostrando que ela começou no intestino. A gente tem visto estudos mostrando aglomerados da proteína do Parkinson no plexo nervoso do intestino do paciente. E tem algumas teorias que falam que sobe pelo nervo vago e chega até o cérebro. E como é que isso se manifesta no intestino? 15 anos antes, a pessoa pode começar a apresentar obstipação. Então, a pessoa que tinha um fluxo intestinal normal, ela começa a ter um quadro de obstipação. E da mesma forma que esses emaranhados de proteínas foram encontrados no intestino, foi encontrado também nas células nasais. Então, 15 a 10 anos antes, o paciente começa lentamente a perder o olfato e o paladar. Então, essa mesma questão que a gente teve agora com a pandemia do coronavírus, da perda do olfato e paladar, mas de maneira súbita, o paciente com Parkinson, 15 anos antes de ter um tremor, ele pode começar, nossa, eu não estou sentindo o cheiro desse perfume, nossa, que estranho, está fazendo comida que eu não estou sentindo o cheiro. Isso chama a atenção para a gente, porque é um fator muito antes, depois dos fenômenos motores que a gente conhece, como tremor, rigidez e a lentidão. E o interessante, né, 15 anos antes, ou seja, por isso que é muito importante e é sempre recomendado o paciente ou né, a pessoa ir pelo menos uma vez ao médico, fazer um check-up uma vez ao ano e o autoconhecimento também, né? Eu acho que não só o autoconhecimento, como o conhecimento que a gente passa através daqui. Então imagina assim, até alguns colegas na área da saúde, quando a gente passa que começa no intestino, é realmente algo novo para a gente saber. E os estudos mostram, até então, que a gente tratava basicamente os sintomas, mas estão chegando medicações mais novas, ultimamente, que a ciência tem trazido, inclusive mais novas. Há 4 dias atrás foi um estudo publicado, né, o Lixsenatide, que é uma medicação que ela muda um pouquinho, porque a maioria das medicações ela controla os sintomas. Essa medicação ela realmente freou um pouquinho o desenvolver do quadro do paciente, ou seja, a gente chama de neuroproteção. Ela deu uma certa proteção para que a doença não evoluísse. Quando a gente fala de alimentação, né, a gente sempre bate na mesma tecla de uma alimentação saudável, mas a partir do diagnóstico de doença de Parkinson, né, existe alguma restrição de alimentação para esse paciente ou existem alguns alimentos, né, que a gente sabe que podem sim fazer, né, ser ainda mais benéficos para ele em caso do diagnóstico? Existe, e uma das questões que a gente coloca, principalmente sabendo que uma das melhores medicações que está disponível no SUS, que é a levodopa, ela tem uma interação muito grande com proteína. Então, os pacientes que acabam comendo junto, ele vai tomar o comprimido ali junto de uma refeição. Um queijo, uma carne, um leite, aquilo ali vai retardar muito a absorção da medicação. Então, a gente fala para o paciente evitar um grande aporte de proteína, por exemplo, como um churrasco, uma comida mais carregada em proteínas. E quando for tomar a sua medicação, principalmente essa levodopa, que o paciente tome ou 30 minutos antes da refeição ou 1 minuto depois da refeição. Porque ao chegar no estômago, ela vai estar livre ali para fazer uma melhor absorção e um melhor efeito. Então, e óbvio, práticas de alimentação saudáveis, que a gente já sabe que alimentos que estão com enlatados, embutidos, eles aumentam não só o risco do desenvolvimento do parkinsonismo, mas doenças como geral. E olha só, curioso, algumas pessoas sabem que eu gosto um pouquinho só de café. Tem estudos mostrando que a cafeína tem um efeito neuroprotetor. Ainda não são estudos robustos, óbvio, mas já tem alguns estudos relacionando a cafeína como um dos fatores de proteção para desenvolvimento de doença de Parkinson. Olha que legal. E assim, ó, até chegou uma pergunta aqui. A gente já vai, né? Eu já estava curiosa, a gente já estava até conversando aqui com relação à atividade física, né, para esses pacientes aí diagnosticados com Parkinson, porque a gente sabe que a atividade física é importante para qualquer pessoa, mas a gente sabe também que a partir do momento que a pessoa tem uma dificuldade motora, né, uma dificuldade de locomoção, eu acredito, Lúcia, né, leiga no assunto, acredito que tem algum ou outro exercício ou atividade física que não deva ser recomendado. Inclusive, vou pedir, Michele Miak, tem um vídeo aí que o doutor trouxe pra gente que mostra justamente um pouco dessa questão da atividade física. Aí, né, doutora, a gente está acompanhando, doutor Daniel, a gente está acompanhando um paciente, né, já idoso, com essa dificuldade de andar, pode falar. Em fase bem avançada da doença. Então, quando a gente observa um paciente desse, e se você familiar, olha um paciente desse e fala, nossa, mas o paciente não está conseguindo nem caminhar. Imagina se esse paciente, como a maioria da população, tem fatores de risco, pressão alta, diabetes, o médico volta para ele e fala, olha, ele tem que fazer atividade física. Mas como vai fazer atividade física? Ele está com dificuldade de andar. E aí os estudos mostram que a doença de Parkinson, ela acomete a parte de andar, mas ela não acomete o circuito de andar de bicicleta.
Então isso é super interessante, óbvio, isso aí foi feito um estudo, essa bicicleta sem o apoio a gente não pode, né, mas existe a bicicleta ergométrica, e tem muita gente até que duvida que seja o mesmo paciente, porque ele realmente, a destreza dele, realmente esse estudo foi feito, um estudo longínquo para mostrar que a doença de Parkinson ela não acomete o circuito de bicicleta. Então com isso os pacientes não só podem, como devem. Porque eles vão ter os benefícios cardiovasculares, eles vão ter o benefício da não imobilidade, eles vão ter o benefício de ganho de massa muscular e, principalmente, a gente lembrar que a doença de Parkinson está associada à depressão. E o paciente ficar em casa, sentado o dia inteiro, ele com certeza tem uma predisposição maior à depressão. E a gente vai ver que é interessante, no final do videozinho, na hora que ele sai da bicicleta, ele vai tentar andar e ele está andando devagarzinho. Então, realmente, acomete a marcha, mas não acomete os passinhos curtinhos, ó, voltou a andar devagarzinho. Bem curtinho. E com isso, assim, até academias no exterior estão fazendo academias para pacientes com Parkinson. Academias que o paciente vai ter a condição de bicicleta ergométrica. Então, tem treinadores que vão ver a parte de cardiofrequência e tem, assim, uns 15 pacientes com doença de Parkinson que ninguém acredita quando você olha todos andando normalmente na bicicleta ergométrica. Então, fica essa dica para você. E essa aqui, ó, é a pergunta. Maria Aparecida de Paraguaçu mandou aqui pra gente, ó. Quais atividades físicas, né, são recomendadas ou indicadas para quem tem a doença? Já coloco essa de antemão, uma das melhores, e assim, a gente tem um baixo custo ao comprar. Existe um tipo de bicicleta ergométrica pequenininha, menos de R$ 200, ela é portátil, você pode colocar em uma cadeira confortável, botar na frente e fazer isso assistindo uma televisão, assistindo um programa e começar aos pouquinhos, né? Então essa já é uma atividade excelente e a gente lembra todas aquelas atividades que elas vão estar associadas com equilíbrio. Então Pilates é uma atividade excepcional para o paciente que é portador da doença de Parkinson, porque vai agir muito no equilíbrio e no ganho de força. Tem outra pergunta que chegou aqui, olha, a Cleusa, ela não falou a cidade, mas a Cleusa, ela pergunta assim, ó, e quando a doença de Parkinson se manifesta ou se desenvolve por causa de alguma medicação? Existe essa situação? Cleusa, fantástica a sua colocação. Não só existe, como a gente queria trazer esse alerta por aqui. É muito comum, principalmente as pessoas que têm uma tontura eventual, fazer uso de uma medicação chamada flunarizina, substância, ou sinarizina. Essas duas substâncias, elas podem comprometer, principalmente se usadas de forma diária, por longo período, os pacientes acima de 55, 60 anos de idade, elas podem levar a um quadro igual à doença de Parkinson, mas com uma diferença, que não melhora com a medicação. Então seria um quadro pior do que a doença de Parkinson. Então o uso constante dessas medicações para tontura, principalmente a flunarizina e a sinarizina, essas medicações em uso contínuo, elas podem sim, então são contraindicadas. E são medicações vendidas sem receitas. Então cabe aqui realmente esse É um alerta mesmo, né? Extremamente Porque importante. é perigoso e importante. Tem outra participação aqui, ó, Pedro Ivo de Muriaé, ele quer saber, existe alguma forma de prevenção, né, do Parkinson, de evitar a doença? A gente existe, na verdade, a gente sabe que tem alguns componentes da doença de Parkinson ou do parkinsonismo ambientais. A gente está numa região que tem muitas fazendas, café, então a gente sabe que pesticidas e herbicidas que contêm organofosforados, eles realmente podem, principalmente ali no ambiente, eles podem causar. Na área industrial também, quelantes de bateria, pode causar também o quadro de doença de Parkinson, mas a gente não tem ainda, é um componente genético com um componente ambiental que a gente fala que a alimentação saudável, praticar hábitos de vida, isso certamente vai ajudar a evitar essa e outras doenças. Mas especificamente seria evitar pesticidas, herbicidas e essas quelantes de bateria. A última participação, acredito, até então, né? José Antônio de Lavras, ele mandou a seguinte pergunta aqui. Quantos anos, né, uma pessoa diagnosticada com Parkinson pode viver? Se tem como a gente ter, a pessoa teve diagnóstico, vai ficar 5 anos, né, além de vida aí. Excelente. Isso depende muito da idade em que foi diagnosticada. Então a gente tem a forma mais comum, que é a que acontece em pacientes acima de 60 anos de idade, mas existem pacientes com menos de 50, que a gente chama de parkinsonismo juvenil, que pode acontecer. Pacientes de 30, 40, é raro, 10% da população dos portadores de Parkinson, né? Então é uma população rara, mas pode acontecer. E os pacientes, por exemplo, um paciente que apresenta a doença de Parkinson aos 75 anos de idade, possivelmente com o tratamento ele vai ter uma qualidade de vida muito maior porque a gente consegue conter com medicação. Mas os pacientes que apresentam uma fase muito mais jovem, a gente entender que a expectativa de vida está aumentando muito, ele passar 20 anos com a doença, então certamente ele vai ter maiores complicações, mas é lembrar, isso quando a gente fala do tratamento medicamentoso. Mas existem tratamentos outros, como por exemplo, a cirurgia do implante de DBS, que é como se fosse um marca-passozinho que coloca no cérebro que ajuda o paciente a evitar tremor e diminuir a rigidez. Então, inclusive, já se tem também pelo SUS, tá? E estão chegando tecnologias mais modernas. A gente tem ultrassom ultrafocado, que está chegando agora no Brasil nesse ano,
que também, assim, ó, não invasiva e trata também pacientes com quadro jovem. Gente, está chegando ao final, eu falo quando é muito interessante, as perguntas vão chegando e o assunto, né, o tempo passa muito rápido. Para finalizar, né, existe algum exame que detecta, né, o Parkinson? A avaliação é clínica, então, assim, é durante a consulta realmente que a gente vai ver se o conjunto de história com o exame neurológico, eles vão bater e vão estar característicos. Em casos de um paciente muito jovem, eu posso até abrir mão de um exame, a gente chama cintilografia Poltrodar. Esse exame ele pode ajudar a gente, mas assim, nada foge da boa consulta, do contato e da conversa médica. Dia Mundial da Conscientização, né, dia 11 de abril, qual que é a importância dessa data? Saber, pessoal, que se apresentar algum desses sintomas, deve sim procurar, porque tem como ter qualidade de vida. E muito importante, lembrar que nem tudo que treme é Parkinson. Então, às vezes, você tem um tremozinho, tá vendo essa reportagem, calma. Então, é procurar realmente para se conscientizar, porque se for, tem tratamento, tem qualidade de vida, e se não for, a gente também tem tratamento. Excelente, doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui. Já fica o convite, numa próxima a gente vai continuar sim falando sobre Parkinson, que é importante, muita gente tem dúvida ainda, né? Perfeito, Lúcia. Eu que agradeço o convite e agradeço por a gente poder passar uma informação tão boa aqui na região. Muito obrigada. Até uma próxima então, Até uma doutor. próxima.